Porque Deus traz o Apocalipse sobre a terra, porque Deus determinou o Apocalipse sobre a humanidade. Sem demoras, me acompanhe na trajetória dos acontecimentos, pelo menos da primeira parte, porque é no final da primeira parte que vamos compreender o porquê desses acontecimentos, ok? Não vou trazer um vídeo explicativo sobre o Apocalipse. A proposta do vídeo é só responder o porquê. Mas para isso você precisa entender a primeira parte do Apocalipse, a trajetória até o ponto onde irá responder a causa de toda a situação, ok? Tudo se inicia no capítulo 6 com a abertura do livro que está selado com 7 selos, e apenas o Cordeiro, aquele que foi morto e venceu, tem a capacidade, a moral, a dignidade, ou como diz a própria Apocalipse, que é digno de abrir os 7 selos. A princípio, dos 7 selos, vemos os 4 primeiros selos que são retratados, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Entenda uma coisa, para cada cavaleiro corresponde a um período de tempo determinado para aquelas ações, certo? Compreendendo isso, fica mais fácil para ter uma linha exata de raciocínio, ok? Vamos lá. A abertura do primeiro selo, no capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Lembre-se, cada cavaleiro corresponde a um período de tempo determinado, certo? Nesse período de tempo determinado do cavaleiro branco, é um período onde ainda não há ocorrências terríveis, onde a mão do Altíssimo ainda não está pesando sobre a humanidade. É possível que seja um período onde Deus tenha chamado a pessoa através ainda do diálogo, através da palavra, certo? Contudo, houve uma necessidade após esse período de Deus apertar a mão, ou melhor dizendo, trazendo ações punitivas para o homem. E tem a causa por quê, certo? Vamos lá. O segundo selo corresponde a um cavalo vermelho, a um período de tempo determinado para determinadas ações de punição. Observe. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe que saiu daquele período do cavalo branco, onde não havia nenhuma tragédia. Agora já adentramos no período de acontecimentos trágicos. É o do período do cavalo vermelho. E já começa de forma terrível. Foi dado esse período de tempo que fosse morto os homens. É um período onde foi dado tirar a paz dos homens e também a vida de muitos. Veja que já começa aqui um período assombroso, certo? Esse é o segundo cavaleiro. O terceiro cavaleiro do Apocalipse é o cavalo preto. E observe o que diz sobre ele. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. É um período de escassez de alimentos, onde uma coisa que era supérflua, onde se comprava com uma quantia irrisória, a determinação, segundo esse período, é que essa coisa irrisória para se comprar terá que ter bastante dinheiro, porque a escassez de alimento estará reinando nesse período. Lembrando que um período não anula o outro. Os anteriores que já deram início continuam também atuando nesse momento, certo? Agora agravado com a questão dos alimentos. No quarto selo, correspondente ao 4º cavaleiro do Apocalipse, faz menção ao cavalo amarelo. Esse é terrível. Esse faz junção de todas as
tragédias até então citadas, com agravos ainda maiores. Observe. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Viu como intensificou a questão com esse quarto cavaleiro do Apocalipse, representando um período de tempo? Ok? Observe que a coisa só tende a agravar. E tudo isso tem um motivo, ao qual é a resposta que você tanto busca nesse vídeo. No quinto selo, vai falar de uma visão que ele teve acerca dos mártires. São aqueles que morreram em testemunho da palavra de Deus. Agora pulamos para o capítulo 8, onde chegamos na abertura do sétimo selo. A questão aqui é, do sétimo selo não parou. Abriu-se mais 7 oportunidades de tragédias, digamos assim. Agora com as 7 trombetas. Observe. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Dessas 7 trombetas, mais 7 pragas punitivas ou corretivas para a humanidade. Acompanha. Observe como essas pragas agora serão direcionadas por partes. Observe a primeira trombeta, o que diz. Versículo 7. E foi o primeiro anjo, tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Observe bastante, ok? Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui, a praga é direcionada para a vegetação em geral, a ponto de danificar a terça parte. Veja agora a ação do segundo anjo com a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Observe como depois de atingir a terra e toda a sua vegetação em terça parte, agora é uma ação condenativa para o mar. Na terça parte do mar que tem vida, perdeu-se. Veja agora a terceira trombeta, qual é o direcionamento dela. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se Abisinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Observe como a terceira trombeta ela vai atingir os rios, as fontes de águas potáveis. Com isso, fazendo com que os homens, a terça parte dos homens, morresse em virtude de consumir essa água que até então era potável. Observe como tudo está sendo direcionado para as necessidades básicas, elementares da humanidade. Vamos ao quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi-lhe ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aqui já notamos um desequilíbrio total e generalizado nos tempos, nas estações, em toda aquela ordenança a qual o homem está acostumado a ter e esperar como certo. Veja que haverá uma desordem fora do padrão, fora do comum. Observe o que diz agora a quinta trombeta, e já estamos chegando à resposta que você está esperando, ok? E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder de que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e ao seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante às dos escorpiões, e aguilhões na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Presta atenção. O poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apólion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Interessante que na 5ª trombeta foi determinado agora que já poupasse toda a questão da terra, árvores, rios, mares, para que nada disso fosse afetado, tão somente os homens. Foi dado ferir aos homens por 5 meses. Veja como a coisa tem se intensificado, e agora você vai chegar na 6ª trombeta e vai saber qual a causa e o motivo do Apocalipse. E tocou o 6º anjo, a trombeta, a 6ª trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Olha que coisa pesada. Isso é terrível. Mais uma vez atingindo o homem na questão da vida e da morte. Dessa vez, na 6ª trombeta, mais uma vez, mais 1/3 da parte dos homens foram ou serão eliminados. Versículo 18 do capítulo 9 diz assim: por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Deu para observar? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificam. Agora chegou o determinado momento. Observe agora que você vai saber porque Deus traz o Apocalipse sobre a humanidade. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Aqui está o motivo pelo qual Deus traz o Apocalipse para a humanidade. Para que através dessas pragas corretivas ou punitivas, o homem se arrependa. Porque esse é o propósito. Para que o homem busque o arrependimento. Veja que no primeiro cavaleiro, primeiro selo, no cavaleiro branco, não houve esses períodos de violência, de punição. Houve um período onde a mensagem ainda era falada, porém o homem ignorou, voltasse para o Deus Criador. Agora no versículo 20 diz que os homens que escaparam de todas essas punições, ainda assim, não se arrependeram das obras de suas mãos. Agora vamos ver que obras são essas, porque aqui também deixa bem claro a razão completa da causa do Apocalipse. Vamos lá.
ainda no versículo 20, para não adorarem os demônios, primeira parte, porque Deus traz o Apocalipse sobre a humanidade. Até então, nessa primeira parte, todo o propósito era para chamar a atenção do homem para se converter e deixar as suas obras más. Primeira citada, não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Eu vou repetir mais uma vez de forma completa e você ouça com atenção. E os outros homens que não foram mortos com estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Que obras são essas? Vamos lá. Obras para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, e nem pode ver, nem pode ouvir, nem pode andar. Está aqui a primeira causa porque Deus traz o Apocalipse sobre a humanidade. É um fator corretivo para que ele abandone essas práticas a qual está citada aqui no versículo 20. E ainda tem mais no 21, vamos ver? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Deu para compreender o porquê Deus traz o Apocalipse sobre a terra, sobre a humanidade? É uma forma punitiva para chamar a atenção do homem para que ele deixe essas práticas. No primeiro bloco vai falar diretamente na questão da adoração. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se tem uma coisa o qual o nosso Deus ele é totalmente zeloso, é de receber a glória merecida dele como Deus Criador. No entanto, o homem tem uma inclinação a se afastar do Altíssimo e buscar outras formas para adorar. Eles preferem adorar a sua semelhança, na semelhança de madeira, prata, ouro, bronze, enfim. Essas formas que o homem inventaram para si, desprezando o nosso Deus grande Criador que fez todas as coisas. Essa é a primeira parte, e você pode observar em toda a história de Israel que aquela história citada no Antigo Testamento nada mais é como está ali para ser exemplo para nós. Israel foi usado, sim, para se escrever um livro, dando exemplo para nós de quem é o nosso grande Deus. E sempre que Israel pecava nessa questão da idolatria, de abandonar o Altíssimo e se voltar para outros deuses, a mão do Senhor pesava sobre eles, ok? Porque, volto a repetir, Deus é zeloso da sua glória, Deus é zeloso de que reconheçamos que Ele é o Altíssimo, que Ele é o Criador, que Ele é o Soberano e que fora dele não há Deus, que fora dele não há vida, porque é Ele que dá a vida, é Ele que sustenta a vida e essa vida Ele vai requerer, é dele, ok? Entenda isso. E no segundo bloco vai falar das ações da maldade direta do homem para com o próximo, coisas que Deus também não suporta. Vai citar homicídios, ladroices, prostituição, adultérios, enfim. Compreende porque Deus traz o Apocalipse sobre a humanidade? Pelo menos nessa primeira parte, é uma forma de chamar a atenção do homem para que ele se converta. A verdade é que ele não vai se converter e daqui para frente ainda há ações a ser tomadas, ok? Mas a resposta é essa. Deus tentando chamar a atenção da sua criatura para que se volte para ele. É uma escolha do homem permanecer no erro, permanecer no pecado. É uma escolha do homem seguir o caminho longe do Altíssimo. Logo, o Apocalipse não é uma ação da boa vontade do Altíssimo. Não, isso é provocado pelas ações do homem. Em toda a Bíblia vamos ver isso. Toda ação do homem tem uma ação
correspondente. Toda vez que o homem escolhe permanecer no Altíssimo, assim tudo vai bem. Mas quando o homem escolhe abandonar o seu Deus Criador, tudo vai mal. Você nessa hora pode estar julgando e questionando. Esse Deus é mau e perverso. Eu te pergunto. Está aí a resposta. Agora, comenta aqui de qual lado você está. Você tem andado com o Altíssimo Deus Criador, ou você tem sido um desses que tem desprezado o Deus Pai poderoso que nos fez, que nos dá a vida e tudo faz, como fizeram ali no deserto, onde estavam na presença do Altíssimo e escolheram fabricar um bezerro de ouro para adorar, estando ainda na presença do Deus vivo. De qual lado você está? Comente, fique conosco, compartilhe e vamos ainda estar fazendo análises dessa Bíblia, das Escrituras, porque esse livro de fato é válido, é verdadeiro, ele tem vida em suas palavras, não no livro em si, mas nas palavras, na mensagem que ele transmite, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.